Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. 10 homens munidos de armas de fogo e katanas mataram na noite de ontem 2 secretários de círculos do Partido Frelimo e feriram um terceiro, sendo que um quarto saiu ileso no distrito de Dondo, província de Sofala. Cerca das 0 horas de ontem, uma dezena de homens munidos de armas de fogo do tipo AKM e katanas raptaram 3 secretários de círculos do Partido Frelimo da região de Mutua, distrito de Dondo, em Sofala, localizado a cerca de 50 km da cidade da Beira, e de seguida dispararam contra os mesmos já nas matas. 2 dos sequestrados morreram e o terceiro foi ferido com alguma gravidade e encontra-se desde a manhã deste domingo internado no Hospital Central da Beira. Nós, os 3 secretários, fomos amarrados, assim fomos com eles, bem aguarnecidos, fomos até lá no mato, numa via assim, onde havia mangueiras, passamos um pouco para no rio, quase aquele do Pungue, tem uma vala aí, então mandaram-nos parar aí. Nós sentamos embaixo, deram-nos assim, em fila, assim, em linha. Eu aí embaixo, outro aqui no meio, outro aqui atrás. Então ordenou fogo, aquele chefe aí. Daí então puseram bala na câmara. Como eu também fui um militar, eu logo vi que essa bala na câmara é a morte. Manipulou a arma, então começou com o nosso amigo que estava em primeiro lugar, deu um tiro na cabeça, daí onde sentou-se caiu. Então, deu outro, o segundo, caiu. Eu com aquele assusto de arma, então, com aquele medo, então, caí assim. Então, quando caiu assim, então, um desse da Renamo armado, então tinha que me apontar aqui atrás, aqui, para me dar um tiro aqui na nuca ou não aqui nas costas. Então, daí vi que não deu certo, graças a Deus. Então deu-me isso aqui. Deu-me aqui no braço assim. Deu-me aqui, furou para esse lado. Então tentou me disparar aqui atrás, onde estavam ver ligaduras aqui. Então aquele bala descorregou, só arroçou um bocado. Então eu aí também fiquei também como um morto. Bernardo Timo contou ainda que cerca de 4 horas depois conseguiu libertar-se das cordas e de rastro foi pedir socorro numa quinta que se encontra nas proximidades do local onde foram baleados. A corda já estava tudo amarrado entre nós os 3. Eu tentei do meio possível lá às 3 horas madrugada. Tentei levantar assim com esse meu braço ainda mais. Com aquele dor eu vi que aqui não há outra maneira, pá. Já morri, mas graças a Deus consegui virar, mordi aquele corda aí assim com o dente, aquele comprido, que estava amarrado nós todos, os 3, aquele corda conseguiu salvar, graças a Deus. Daí eu esvelhei, comecei a gatinhar, bem ferido, bem sangrado. Comecei a gatinhar até numa quinta que estava um pouco próximo. Fui-me socorrido para em casa. A esposa deste sobrevivente, que também é secretária do Círculo em Mutua, conta os momentos de pânico que viveu e como conseguiu escapar ao ataque dos homens armados. Quando eles chegam, começaram a alumiar, a chamar, dá licença, dá licença. Nós não queríamos abrir a porta. Eles disseram, se vocês não querem se levantarem, vamos sentir agora isso. É melhor vocês saírem daí. Enquanto eu levantei, acordei primeiro. Pus minha capelana, só com a blusa, saí. Quando saí, aí abri a porta, tinha minha pasta pequena nas minhas mãos. Eu julgava, como sou primeiro secretário do Círculo de Ticene, eu pensava que estavam vindo ajudar em qualquer situação da zona. Enquanto levei aquela minha pasta, tinha 3 milhões aí e mais 2 telefones, estava aí dentro, o terço e outras coisas aí. Quando chegaram aí, logo me disse, Rambai, dá lá isso. Eu entreguei ele. Então você, para aqui, disse, estou pedindo que fizer necessidade menor. Eu saí assim, quando saio, logo eles já comecei a correr. Fui cair no poço grande assim. Quando caí aí no poço, eles vinham me iluminar, eu a correr. Quando eles passaram um pouco, eu saí no poço aí. Quando ficaram a pegar esse meu marido, trazia para o meu secretário também do Círculo de Ticene, Ciarrão Chigamani, e mais Tica de célula.
Então esses dois saíram junto com eles, pegaram um pouco, uma distância, vai de 3 metros só. E daí, quando eu estive no mato, ouvi este tiro aí. A polícia diz que já tomou conhecimento do assunto. Tomamos conhecimento dos fatos, a força já deslocou-se prontamente ao local, está a efetuar presentemente trabalhos visando a neutralização tanto dos autores deste macabro crime, tanto que são os homens armados da Renamo. O Partido Frelimo, através do seu secretário-geral, Eliseu Machava, já reagiu ao assassinato dos seus membros em Sofala e acusa Renamo de ser o mentor deste ato bárbaro. Machava acrescentou que é uma tentativa da Renamo intimidar os membros do seu partido. São membros da Frelimo, sim, mas são cidadãos moçambicanos, em primeiro. Nós entendemos que é uma maneira de amedrontar. Podemos chamar isso uma atitude de cobardia. É uma maneira de exigir o apoio à força. E isso é mau. Se é um partido que tem lugar no Parlamento, é um partido que tem acesso à vida política, deve realizar a sua atividade politicamente e nunca usar instrumentos para cometer crimes. Portanto, condenamos uma vez mais e solidarizamos-nos com a família enlutada. Para a Frelimo, os ataques que têm sido atribuídos a Renamo em Sofala e noutros pontos do país estão a contribuir para retardar a economia nacional. Então, sabemos que há pessoas que são interpeladas pelo caminho, arrancam-se os bens e tudo isso é feito pela Renamo. Não gostamos de ouvir isso, porque temos conhecimento de programas de desenvolvimento que deviam acontecer e que não estão a acontecer, atrasam, contribuindo para que o país, e em particular a província de Sofala, atrase no desenvolvimento. Isto é mau para qualquer moçambicano que se orgulha de ser moçambicano. Eliseu Machava terminou apelando a Renamo a pautar por atos que contribuam no bem-estar e desenvolvimento da nação moçambicana. Estamos a sair com o sentimento de dever cumprido, mas com satisfação, porque, na verdade, encontramos que nas células o trabalho está sendo realizado com um alto sentido de responsabilidade. O ministro da Defesa Nacional, Atanásio Ntumuk, diz que a situação político-militar em Moçambique é estável. Exemplo disso, as instituições estão a funcionar normalmente, embora haja algumas inquietações em algumas zonas. Não, a situação política aqui é estável. As instituições do Estado estão a funcionar normalmente, embora haja algumas inquietações em algumas zonas que são situações esporádicas, mas isto nós podemos dizer que são situações passageiras, que um dia terminem e esperamos que o fim do ano passemos em paz. O ministro da Defesa Nacional e o chefe do Estado-Maior-General foram hoje condecorados pela Rússia. A distinção, segundo Moscou, deve-se ao papel que os dois combatentes desempenharam na luta de libertação nacional e na guerra dos 16 anos. A condecoração decorreu este domingo na sede do Ministério da Defesa Nacional em Maputo. Foram distinguidos Atanásio Ntumuk, ministro da Defesa Nacional, Graça Chongo, chefe do Estado-Maior-General, e Fernando Campin, secretário permanente do Ministério da Defesa. A distinção prende-se com o papel que os três quadros desempenharam na cooperação com a Rússia, desde a luta de libertação nacional, a Guerra dos 16 anos, incluindo as respostas aos vários ataques lançados pelo regime do Apartheid e da Rodésia. A condecoração significa a consolidação da cooperação entre as Forças Armadas de Moçambique e a Federação Russa. Não é apenas a consolidação desta amizade ao nível das Forças Armadas, mas sim entre os dois povos moçambicano e da Federação Russa. O embaixador da Rússia promete maior cooperação na área da defesa
sublinhando que a relação entre Maputo e Moscou é histórica. Desde os tempos da União Soviética, o material militar, a técnica militar que foi fornecida e que continua nas Forças Armadas moçambicanas é da produção soviética ou da produção russa. Portanto, essa cooperação tem uma razão de continuar a ser. A cerimônia de condecoração contou com a presença de altos quadros das Forças de Defesa e Segurança e de diplomatas russos. Pelo menos uma em cada 2 mulheres diagnosticadas com o cancro da mama no país morrem devido à doença. O alto índice de mortalidade é causado pela descoberta tardia do cancro e falta de acesso ao tratamento. Outubro Rosa é um movimento mundial de combate ao cancro da mama, doença mais comum entre as mulheres do mundo inteiro. Em Moçambique, mais de 50% das mulheres que são diagnosticadas a doença morrem. E é para reduzir o número de novos casos de cancro e tornar acessível o tratamento aos homens e mulheres que têm a doença que a esposa do presidente da República lançou este sábado o chá beneficente Outubro Rosa. A sala estava repleta de mulheres, algumas das quais mostraram através das suas roupas e do tuf, dança típica de Nampula, que estão unidas em prol da mesma causa, lutar contra o cancro da mama. Em lugar de agradecer a Deus por ter permitido que eu esteja nesse lugar agora. Aliás, a luta contra o cancro foi bem traduzida por Albertina Jambo. Diagnosticada a doença em 2014, fez o tratamento e hoje, 2 anos depois, diz a viva voz que venceu a luta contra o cancro. Eu superei o cancro, hoje estou bem, graças a Deus. Na sua intervenção, a primeira-dama da República, Isaura Nhus, falou dos dados alarmantes referentes aos principais tipos de cancro no país e recordou que o cancro tem cura, desde que seja diagnosticado a tempo. Na verdade, está provado que a detecção precoce do cancro do colo da mama possibilita um tratamento mais efetivo, mais rápido e menos dispendioso. A grande mensagem é esta: se detectado precocemente, o cancro tem cura. Posicionamento foi partilhado pela ministra da Saúde, Nazira Abdullah, que apontou a demora na descoberta do cancro como uma das principais causas de tantas mortes pela doença. O chá beneficente Outubro Rosa é uma iniciativa que conta com o apoio de empresários, que falaram da importância de apostar na prevenção dos tipos de cancro mais comuns. O que nos remete à necessidade de virar todas as nossas atenções e esforços para a promoção do aumento do acesso ao conhecimento e consciencialização da população quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento do cancro do colo, do útero, da mama e da próstata. O chá beneficente Outubro Rosa está na sua primeira edição. O seu lançamento acontece somente em Maputo. No próximo ano, a iniciativa poderá ser replicada pelo resto do país. Não sei o que faz de mim uma mulher. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da Noruega reuniu hoje com Graça Machel para discutir a intervenção da sociedade civil em Moçambique. Além de Graça Machel, Borges Brand reuniu com outros ativistas. Chegou este domingo a Maputo para uma agenda de cooperação, incluindo o reforço da intervenção da sociedade civil em Moçambique. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Borges Brand, reuniu com a presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, Graça Machel, tendo discutido as formas de cooperação para o apoio à sociedade civil. Do nosso lado, nós queremos recolher a experiência da Noruega, em como eles foram capazes de trazer todos os pilares da sociedade, o Estado, o setor privado, as organizações da sociedade na sua diversidade, a construírem aquilo que eu posso chamar de um pacto social, em que eles trabalham em conjunto, trazendo as diferentes valências, mas para construir uma sociedade de justiça social. Para nós, esta é a grande lição que nós queremos aprender da Noruega. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega fala em estender a cooperação para outras áreas de interesse, com destaque para a educação. I'm very pleased to be the first
foreign minister of Norway. É a primeira vez que um ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega vem a Moçambique e esta visita acontece num momento importante do vosso país. Estou aqui para confirmar a continuação da nossa parceria e espero que Moçambique continue na rota do desenvolvimento. Mozambique will continue to develop. A agenda do governante norueguês em Moçambique inclui um encontro com empresários já segunda-feira. Quilimane acolheu este sábado o lançamento da primeira pedra para a construção de casas resilientes aos efeitos das mudanças climáticas. Numa primeira fase serão construídas um total de 10 casas. A cerimônia de lançamento da primeira pedra para a construção de 12 casas resilientes aos efeitos das mudanças climáticas tiveram lugar no bairro Sidua, um dos mais vulneráveis às intempéries. Este modelo de casa que se pretende construir está preparada para resistir a ventos fortes e até cheias. E nesse processo nós vamos não só construir as casas, como ensinar os artesãos, os carpinteiros e pedreiros locais nas técnicas de como é que podem passar a construir casas mais resilientes, casas mais resistentes aos efeitos das mudanças climáticas. Como sabemos, a cidade de Quilimane está abaixo do nível médio das águas do mar e é uma das cidades mais vulneráveis. É por isso que nós temos percorrido o mundo para conseguirmos parcerias, que é para podermos construir e proteger a nossa cidade. A iniciativa é do Conselho Municipal, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. 12 casas e vão ser diferentes tipos de casas, porque a meta não é construir casas, é demonstrar diferentes tipos de técnicas. Então vamos a construir 12 diferentes tipos, diferentes modelos de casa. O projeto é bem-vindo, é um projeto que vai, portanto, ajudar a população desta área, porque essa área é vulnerável qualquer situação climática, sempre a população dessa área sofre. Portanto, é bem-vindo o projeto. Para além de casas, o Conselho Municipal, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, estão a trabalhar na reposição do mangal em Quilimane. Centenas de peregrinos da Igreja Anglicana, provenientes de várias províncias do país, juntaram-se este fim de semana em Gaza para celebrar a união da família diocesana. A cerimónia bastante concorrida foi marcada por mensagens de apelos à paz e à reconciliação entre os moçambicanos. A paróquia Santo Agostinho de Maciane, localizada a cerca de 30 km da cidade de Xai, foi mais uma vez palco das celebrações que marcaram a união das paróquias pertencentes à Diocese dos Libombos. O momento mais alto do evento anual foi este domingo, iniciou com a concentração dos crentes para a procissão. Depois seguiu-se a missa, que contou com a presença do Ministro da Justiça e Assuntos Religiosos, Isaac Chand, membros do Governo Provincial e Distrital, entre outras individualidades. A homilia orientada por Dom Carlos Matinho foi marcada por cânticos, orações e mensagens de reconciliação entre os moçambicanos. O nosso desejo como moçambicanos é de sermos salvos da violência, da morte pelas armas e dos conflitos sociais e políticos que graçam a nossa sociedade. Estamos continuamente ameaçados de vários males em Moçambique. Então temos o desejo ardente da salvação. Na ocasião, foi apresentada e consagrada a nova associação da Igreja, denominada Jovens Adultos Zeladores Anglicanos, criada para disseminar o Evangelho. Com objetivos de fazer crescer a Igreja em diversas atividades. Nós sabemos que na nossa vida como crentes somos distribuídos por várias atividades, cada um na sua congregação, para simplesmente poder contribuir naquilo que é o crescimento da nossa igreja. O encontro anual da Igreja Anglicana contou com a presença de membros provenientes do sul e centro do país. Ao longo da missa, os intervenientes pediram paz,
concórdia e união entre os moçambicanos. E porque era um momento de celebração, os membros terminaram a cerimônia com cânticos e danças alegres. Na ocasião, Isaac Chand, ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, disse que o governo está a fazer de tudo para que a paz seja restabelecida no país e deu exemplo que cada moçambicano pode contribuir para que haja mais tolerância. A manifestar a minha profunda satisfação por ter tido a oportunidade de estar nesta celebração, que foi uma celebração muito festiva, vi pessoas muito emocionadas, ouvi canções muito belas, tivemos aqui estas 3h30, mas é momento de festa. A imagem que eu tinha da celebração não era esta imagem tão festiva como eu vi aqui. Então eu envolvi-me na festa. As pessoas estiveram atentas, de certeza que nos viram também a dançar do ponto onde estavam. E quando nós olhamos para esta moldura humana nesta igreja, este também é um momento de celebração da fraternidade humana. Portanto, nós vimos aqui, encontramos aqui, ou reencontramos aqui, amigos, familiares de vários pontos do nosso país. Nós estamos aqui com outras províncias do país, o que demonstra que Moçambique é uno, indivisível. É momento para uma breve pausa. Vamos antes olhar para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Um dia que Maputo poderá ter máximas de 31 graus Celsius, mínima de 22 graus. Prevê-se para a cidade de Xai-Xai máximas de 30 graus Celsius, mínima de 25. Para Inhambane, uma máxima prevista de 33 graus, uma mínima de 21. Para a cidade da Beira, previsão de 31 graus Celsius de máxima, mínima de 22 graus. Mais quente vai estar a cidade de Chimoio com 36 graus previstos de máxima, uma mínima de 21 graus. Para Quilimana, previsão 37 de máxima, mínima de 24. Tete poderá ser a cidade mais quente do país com 43 graus Celsius de máxima, uma mínima de 25 graus. A previsão 36 de máxima para Nampula, mínima de 23. 31 de máxima para Pemba, mínima de 24. E Lixinga com 28 graus Celsius de máxima, 16 de mínima, poderá ser a cidade mais fresca do país. Dinheiro do banco é dinheiro do povo. Não pode servir para pagar a inúteis, a preguiçosos, a bêbados, a faltosos, a desleixados, a indisciplinados, os que praticam a vagabundice. Terceira categoria, desempregados e marginais. Na sociedade nova que estamos a construir, só tem direito a comer quem trabalha. Ouçam bem. Quem não produz não tem direito a salário. Não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Vamos criar condições para todos esses elementos produzirem. Vamos entregar-lhes terra e trator. O Banco de Solidariedade vai conceder empréstimos. Estabeleceremos as normas para o seu reembolso. Eles vão produzir para pagar. Vão produzir para terem o direito de comer. Assim, vão poder organizar as suas famílias, ter alojamento decente, educação para os filhos e assumir responsabilidade como chefes de família, esses marginais. Maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para quem... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias.
É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estão levados porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. É um mundo sem norte. Um país. De volta ao Jornal da Noite. 6,6 bilhões de dólares é quanto custam as eleições norte-americanas. Hillary Clinton é a candidata que tem estado a receber mais dinheiro de doadores, enquanto que Donald Trump é o maior financiador da sua campanha. Nunca antes gastou-se tanto dinheiro nas eleições norte-americanas. 6,6 bilhões de dólares é quanto está a ser gasto para eleger o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Hillary Clinton é a candidata que teve acesso a mais dinheiro, quase 700 milhões de dólares. Dispensou fundos públicos e recebeu de pequenos contribuintes pouco mais de 90 milhões de dólares e dos grandes contribuintes mais de 260 milhões de dólares. Donald Trump também não aceitou fundos públicos e conseguiu angariar cerca de 306 milhões de dólares, menos de metade do que a sua adversária conseguiu angariar.
Dos grandes doadores conseguiu apenas 38 milhões de dólares e dos pequenos mais de 67 milhões. Mas o que motiva essas doações milionárias? É também uma oportunidade para quem representa sindicatos, interesses de associações comerciais de contribuir para a campanha, criando um relacionamento e impressionando aqueles que poderão deter o poder. No entanto, este sistema de doações é pouco transparente, o que preocupa as organizações da sociedade civil norte-americanas. É muito dinheiro envolvido e vale questionar se as pessoas que vão ser eleitas será com base no mérito ou no dinheiro que tiveram à sua disposição. Dados disponíveis indicam que Hillary Clinton investiu de fundos próprios pouco mais de $1 milhão, o que representa 0,27% do total do que recebeu. Donald Trump colocou na sua campanha mais de $56 milhões, cerca de 22,67% do valor que recebeu. E isso preocupa parte dos americanos, principalmente pelo fato de se recusar a publicar as suas declarações de impostos. Penso que a política de impostos que Trump propõe vai imediatamente beneficiar a ele e as pessoas próximas a ele. E está sempre a pensar o que fazer pela indústria imobiliária e outras indústrias para, mais uma vez, beneficiar a ele próprio e setores específicos e corporativos norte-americanos. As redes sociais estão a jogar um papel importante na corrida à Casa Branca e mudaram a forma tradicional de fazer campanha, com Donald Trump a ser mais eficaz no uso desta nova ferramenta. O acesso à informação mudou completamente a maneira de fazer campanha eleitoral. Com as redes sociais, os candidatos às eleições presidenciais complementar a forma tradicional de fazer campanha, comunicando com os seus potenciais eleitores através das redes sociais. E este fato faz com que os candidatos fujam ao questionamento dos jornalistas e falem o que quiserem. E Donald Trump parece estar a se sair melhor no uso das redes sociais. Because it's so easy to just hit share and send it to thousands of other people that you know, and they'll send it to thousands of... Porque é fácil ele compartilhar e logo envia informação para milhares de pessoas. E a campanha está a perder muito tempo negando a verdade sobre as coisas. Porque a informação que só está a circular nas redes sociais nunca poderá estar nas páginas dos jornais ou nas televisões, porque alguém virá dizer que não é verdade. Mas isso nunca vai acontecer no ecossistema das redes sociais. Jornalista há mais de 40 anos, em alguns dos principais mídias norte-americanos, Ray Soares não encara com naturalidade a possibilidade de Donald Trump se eleger presidente dos Estados Unidos da América. Some people have said that if we had a Donald Trump... Algumas pessoas têm estado a dizer se talvez Donald Trump venha a ser menos louco ou um pouco mais polido se for eleito. Mas acho que isso é muito perigoso, porque ele já teve a oportunidade para mostrar isso antes de ser eleito. Até porque existe a possibilidade dele ser eleito. Eu vejo ele como uma pessoa que não sabe se conter, é alguém sem escrúpulos e que não está preparado. Mas penso que não pode ser presidente, até porque está sempre a dar tiros nos seus próprios pés. A verdade é que, apesar de todos os defeitos e todas as loucuras já ditas, Donald Trump continua a dar luta a Hillary Clinton e a mostrar que o 45º presidente norte-americano só será conhecido após o fecho das urnas na noite do dia 8 de novembro. Aliás, nestes últimos dias de campanha eleitoral, Trump espera gastar cerca de $100 milhões para conseguir se eleger. Olhar agora para o desporto e para a última jornada do Moçambola, portanto a 30ª jornada, onde o Estrela Vermelha e o Desportivo, ambos de Maputo, jogaram. E o jogo, a partida foi marcada por um episódio triste. Efraim, dos Alvinegros, que caiu inanimado e foi evacuado de emergência para o hospital depois de uma disputa de bola que teve nas alturas com Loló, do Estrela Vermelha. O jogador dos Alaranjados viu uma cartolina vermelha, mas a sua equipa venceu no final por 1-0. Era para ser um jogo de despedida, uma vez que tanto o Estrela Vermelha, assim como o Desportivo de Maputo, já estavam despromovidos de Moçambola. Entretanto, a partida foi marcada por um episódio triste. Efraim, do Desportivo de Maputo, caiu inanimado depois de uma assistência da equipe médica no local do jogo. O atleta foi evacuado de emergência para o hospital. O árbitro exibiu uma cartolina vermelha para Loló e o Estrela Vermelha passou a jogar a menos.
Indo ao jogo, o Desportivo foi a primeira equipa a criar perigo neste lance em que o remate de Joca sai desenquadrado com a baliza. Depois seguiu mais um falhanço de Sidik, que fez a bola passar por cima do travessão. Aos 39 minutos, o Estrela Vermelha marcou o único tento da partida por intermédio de Zequito, num golo monumental. Na segunda parte, o jogo foi equilibrado e não mais houve golos, apesar dos jogadores do Estrela terem tentado dilatar a vantagem e o Desportivo procurado empatar a contenda. Bom, infelizmente o Estrela Vermelha não vai continuar no Sambola, são coisas da bola, mas sobre o jogo de hoje temos que parabenizar os jogadores pelo esforço empreendido e dizer que foi uma boa partida de futebol, o Desportivo também bateu-se e o resultado foi aquilo que conseguimos, ganhamos os 3 pontos e foram 3 pontos para somar e estamos muito satisfeitos com o resultado. Já temos perdido o jogo, agora é pensarmos no próximo ano. Agora os jogadores vão para casa, vão poder descansar um pouco e vamos pensar o próximo ano. Noutro jogo desta 30ª jornada que mereceu transmissão em direto na STV Notícias, o Machacane e o 1º de Maio de Quilimane empataram sem abertura de contagem no jogo de encerramento de Moçambola. A partida foi marcada pela expulsão de 2 jogadores das 2 equipes. Em campo estava um Machacane que procurava vencer para melhorar a classificação diante de um 1º de Maio de Quilimane, que somente conseguiu assegurar a manutenção na penúltima jornada. O Machacane assumiu desde cedo as despesas de jogo, com algumas incursões na baliza adversária, mas a falta de pontaria dos seus jogadores não permitiu que chegasse ao tão almejado golo. 1º de Maio de Quilimane perdeu uma soberba oportunidade de adiantar-se no marcador aos 42 minutos, neste lance em que Issoufo vê o caminho aberto, mas remata ao lado. Até ao intervalo o marcador manteve-se intacto. O reatamento foi marcado por uma postura mais solta por parte das 2 equipas, com o Machacane a desperdiçar grandes chances de marcar. Aos 65 minutos, os tricolores chegaram a invadir o setor mais recuado do 1º de Maio, mas o remate a sair em falso. Lukman remata forte para uma defesa apertada de Jojo. Passavam 70 minutos. 10 minutos depois, o Machacane vê o poste à direita de Jojo rejeitar o golo. Já nos minutos finais, depois de uma confusão na grande área do 1º de Maio envolvendo Lukman e Pessi, Emanovo, o juiz da partida, expulsou os 2 envolvidos. Até ao fim da partida, o resultado não se alterou. Só nos podemos culpar a nós próprios, de certa forma, precisamente porque não conseguimos concretizar as inúmeras oportunidades que tivemos, nesse sentido, é tentar fazer o melhor possível no próximo jogo. As equipes entregaram-se, pena o resultado não acabou em golos, mas eu penso que no cômputo geral, pela entrega, pela luta, principalmente da equipa do 1º de Maio, que não virou a luta, as costas à luta, e eu penso que saímos daqui satisfeitos pelo resultado que conseguimos aqui no estado de desempenho. Olhamos agora para o encerramento do Festival Intermunicipal, onde a província de Maputo foi palco durante 3 dias deste festival, intitulado Anseb Accord. E falando no final do encontro, Calixto Coça disse que o evento permitiu convivência e trocas de experiências entre os municípios em vários domínios. Houve igualmente a oportunidade de explorar as potencialidades turísticas do país. Foi desta forma que caiu o pano do Festival Intermunicipal Anseb Accord, que decorreu na província de Maputo desde a última sexta-feira até este domingo. Estiveram representados no evento os municípios da Matola, Nkomazi, Mbombela, da África do Sul, e Mbabane, da Suazilândia, respectivamente. Tivemos a oportunidade de partilhar a nossa realidade turística com a deslocação à Praia de Belém. Mas mais do que nos deslocarmos para um evento turístico, tivemos a oportunidade também de partilhar com os municípios da Manhissa e de Belém, que tiveram a oportunidade de sentir de perto que, afinal de contas, quando estamos juntos, não há nenhuma força negativa que possa nos vencer. O evento serviu para troca de experiências, fortalecimento da cooperação, criação de um ambiente favorável de negócios e demonstração das potencialidades turísticas do país. O município de Mbombela, na África do Sul, aproveitou a ocasião para oferecer 10 colchões e 11 cobertores às vítimas do vendaval que fustigou a província e cidade de Maputo na passada segunda-feira. Na ocasião,
O presidente do município de Mbabane, na Suazilândia, fez a leitura da declaração final do evento, tendo destacado as decisões mais importantes tomadas pelos 4 municípios. Tanto na cidade da Matola, as 4 cidades reforçaram a necessidade de criação de ambiente favorável para negócio por parte do setor público. O festival serviu de oportunidade para os visitantes conhecerem a diversidade cultural moçambicana, conhecer alguns pontos turísticos e visitar os municípios de Belém e Manhissa. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despedimos-nos e marcamos novo encontro para amanhã, pontualmente às 19 horas mais 55 minutos. Até lá, desejamos a continuação de uma noite feliz. Siga o programa Grande Plano. Boa noite.